Amigos, boas. Como estamos? Vocês não estão a ver nada ainda, eu sei. Vamos gravar para dia 16, tive que confirmar a data. Vamos apenas falar de três joguinhos, vocês sabem o que é que eu tenho acompanhado mais. É Tugão, Alemanha, Premier League, obviamente. Para a semana temos de regresso a Liga dos Campeões. Primeiro jogo já dia 20, primeiros jogos já no dia 20, terça-feira. E depois teremos Liga dos Campeões também na quarta-feira, dia 21, e por aí fora. Mas para amanhã vamos apenas aqui falar de três joguinhos e para não nos perdermos. Para não nos. Para não nos, eu, em vez de dizer para não perdermos muito tempo, enrolei para aqui a língua. Vamos falar um bocadinho de quê? De Paris Saint-Germain. Um Paris Saint-Germain que, surpreendentemente, para já não lidera o campeonato francês. Curiosamente, até vem de quase perder a supertaça francesa, não fosse um golo de Gonçalo Ramos, que levou, que levou o jogo, se não estou em erro, direto para penaltis, já não sei ao certo. Certo, depois o PSG venceu nos penaltis, assim é que é. Perderam em casa contra o Paris FC, o seu rival, companheiro quase companheiro de cidade e quase de rua. Perderam, foram eliminados da taça a perder esse dito jogo em casa. Já o Lille, que vinha aqui numa boa série em termos interna, mas depois perdeu no último fim de semana com o Rennes em casa 2-0, também foi eliminado da taça pela equipa do Lyon a perder em casa também por 2-1. Temos um Paris Saint-Germain 1.41, empate 5.25, Lille 6.60. Aqui não vamos inventar muito o que é roda em termos de confronto direto estas equipas. Nos últimos 6 jogos, nos últimos 6 jogos, 100% dos jogos, ou seja, na atualidade dos jogos, houve ambas marcam. O over 2,5 pintou em 70% praticamente dos jogos. O over 1,5 100% das vezes veio, 77% das vezes para o over 0.5 HT. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Vamos sim, o PSG anda a marcar em ambas as partes 60% das vezes, deixa lá o seu golinho 75% das vezes, mas nós já sabemos que isto é um PSG que para a semana, até podemos ver aqui com quem é que o PSG vai jogar, já para a semana tem contexto de Liga dos Campeões, também temos aqui algum cuidado no que pode ser o 11 do PSG ou não. O PSG exatamente vem jogar com o Sporting na próxima terça-feira, exatamente dia 20. Portanto, o PSG que não é que esteja mal na Liga dos Campeões, mas né, nós já sabemos que o Luís Henrique tem rodado muita equipa, quer em termos de Liga dos Campeões, quer até em termos de campeonato, tanto aqui algum cuidado com as match shots a favor do Paris Saint-Germain. Aqui vamos apenas mencionar golos marcados em ambas as partes a 1.46. Gosto mais do Ismael 1.50, tendo em conta até o histórico das equipas e até o histórico recente do PSG. Sofreu do Flamengo na Taça Intercontinental, sofreu do Paris FC para o campeonato, sofreu 2 do Marselha para a Supertaça, sofreu do Paris FC para a Taça de França. O Lille também vem aqui com alguns golos sofridos, quer em contexto europeu, quer em contexto interno, taça, campeonato francês. Portanto, eu gosto deste mais desse meio, mas mais para o live do que propriamente aqui outra coisa. Werder Bremer contra Eintracht Frankfurt, o nosso regresso da nossa Bundesliga, que nós temos dado bem neste regresso com a Bundesliga. Acho que só perdemos, desde que a Bundesliga regressou, uma entrada em pré, acho eu. Foi a dobra com o jogo do Leipzig e o Friburgo. Temos um Werder Bremer a 2.60, empate 3.64, a Eintracht Frankfurt 2.59, mais do meio 1.16, mais do meio 1.57, over 0.50 1.27. Temos gols marcados nas pares a 1.53. Posso dar um olhinho à Bundesliga 2, não para os vídeos, mas talvez em off, para podermos ter uma entradazinha no que é as prés da Bundesliga 2 e etc. Porque também está aí de regresso. Estamos a falar de um Werder Bremen que os últimos 5 jogos não sabe o que é vencer. Empatou com o Colónia, perdeu com o Hamburgo fora 3-2, levou 4, Stuttgart em casa, empatou fora com o Augsburgo e foi jogar a Dortmund e perdeu por 3-0. O resultado até um bocadinho pesado para a exibição do Werder Bremen. Já o Frankfurt, em termos de contexto europeu, perdeu com o Barça 2-1, mesmo assim jogou muito bem. Vence o Augsburgo, empata com o Hamburgo fora, 3-3 com o Dortmund e depois 3-2 com o Stuttgart, num grande jogo na casa do Stuttgart. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda, em termos de confrontos diretos. Ambas marcam pintou em metade dos jogos. Curiosamente, o over 2,5 apenas pintou em 2 dos últimos 6 jogos realizados entre eles. Estamos a falar de um Werder Bremer que em casa tem 7 jogos realizados, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 golos marcados, 12 sofridos. Já o Frankfurt a jogar fora, joga melhor fora o Frankfurt que joga em casa, ligeiramente, mas joga. 9 jogos realizados, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 20 golos marcados, 24 sofridos. Pá, eu gosto deste over 2,5, lá está. Está 1.60. Isto no live poderemos apanhar um over 2,5 bem mais interessante. Acredito num jogo bem aberto. O Frankfurt é uma equipa que é muito vertiginosa, é uma equipa muito virada para o jogo ofensivo, tem muitas habilidades defensivas.
Ataca muito bem, tem uma grande capacidade de contra-ataque, mas defensivamente tem muitas debilidades, um bocadinho como o Werder Bremen. Portanto, isto pode ser um jogo para golos. O melhor cenário aqui possível será sempre nós temos um Bremen a perder ao intervalo. Temos um Frankfurt que estiver a ganhar. Mesmo um Bremen a ganhar também não é mau. Um Frankfurt a ter que se expor também um bocadinho mais e arriscar um bocadinho mais. Com os marcados nos pares 1.53, o mais 2,5 1.60 também parece-me interessante. A própria odd, se vocês combinarem o mais 2,5 com o ambas marcam, dá-vos uma odd de 1.84 em termos de bet builder. Na Bet7, na Winug vocês devem ter esta odd por volta de 1.90 talvez. Uma entrada assim sem serem bet builder, uma entrada normal no mercado. Também são odds que eu vejo aqui com alguma curiosidade e com bastante interesse. Duas equipas muito viradas a marcar e sofrer em qualquer parte. Reparem que o Frankfurt tem imensos golos marcados e sofridos na primeira parte. Na segunda parte, nos últimos jogos, atenção, nos últimos jogos, contexto sempre casa fora, tem marcado e sofrido imenso. Já o Werder Bremen em casa, marcar na primeira parte, um bocado complicado, sofrer já gosta mais. Nas segundas partes fica um bocadinho mais reservado para os últimos 20, 30 minutos de jogo. O que é que és? O Werder Bremen é uma equipa gosta muito dos últimos 15 minutos de jogo, um bocadinho como o Frankfurt, só que pelos piores sentidos do Frankfurt. Em termos de jogos recentes, raramente tem ficado sem marcar, raramente tem ficado sem sofrer o Frankfurt. Ambas marcam 80% dos últimos jogos do Frankfurt, daí eu falar daquela questão do mais do meio e que ambas marcam, sempre que com uma gestão interessante. Duas equipas que não sabem, têm raras mais percentagens do que é marcar primeiro, e depois estar a ganhar no fim, à exceção do Werder Bremen. Duas equipas com muitas dificuldades para marcar ambas as partes, reviravoltas conseguidas também estão más. Gols marcados, até o Werder tem marcado mais que o Frankfurt nos últimos jogos. Primeiro a sofrer 60% das vezes, o Frankfurt é a primeira equipa que sofre. Primeiro a sofrer e depois marca quase nos 70% para o Frankfurt, a tal debilidade defensiva que eles têm tido. Primeiro a marcar e depois perde no fim, 77%, lá está, a tal questão da debilidade defensiva do Frankfurt. Duas equipas sofrem muitos gols, lá está, sofre acima do esperado, sofre muito acima do esperado em termos de médias expected goals, portanto, lá está, duas equipas com muitas dificuldades no que é a componente defensiva do jogo. Acho que poderá ser um jogo aqui para o live. Terminando, Sporting Clube de Lesionados, Sporting Clube Portugal, aliás, contra a equipa do Casa Pia que tem o Boinas de Vizela, que teve no Vitória e por aí fora, foi para o Brasil, pronto, esse Boinas. Sporting, que em termos de campeonato vem de empatar com o Gil e viu o Porto aumentar a sua vantagem para 7 pontos. Em termos de taça da Liga, teve a vencer praticamente o jogo todo contra o Vitória e depois deixou-se perder na compensação num jogo em que não fez uma boa exibição, mas fartou-se falhar golos. Um Sporting que entrará amanhã, atenção a isso, novamente já regresso de Jenny, temos Luís Guilherme, poderá ter minutos. Trincão, Soares, não haverá fotos, não haverá Diomande. Poderemos ter um Sporting que também não vai ter Mangas nem Maxi no corredor esquerdo. Maxi está suspenso, Morta não vai jogar no meio campo, está suspenso. Portanto, uma defesa que poderá ser Inácio Mateus Reis, quem será o lateral esquerdo. Portanto, um Sporting aqui algo remendado, portanto, aqui alguma atenção a trabalhar em coisa for do Sporting. Como eu disse, o Sporting vem de empatar com o Gil e ver o Porto aumentar as distâncias. Um mau jogo do Sporting em Barcelos. Um mau jogo, mas que poderia ter dado o tipo de resultado com o Vitória na Taça da Liga e eliminado a Taça da Liga. Já o Casa Pia tinha empatado com o Gil, tinha sido eliminado pelo Torrense em casa, em termos de Taça Portugal, tinha vencido em Tondela, empatou com o Vitória a 0 em casa, perdeu o Rio A fora 3-1. Novo treinador, portanto, aqui um bocadinho Rui Borges, uma equipa remendada, não sabe muito bem contar deste Casa Pia, por assim dizer. Sport está a pagar 1.1, está a 1.14, empate 8.0, Casa Pia 16.80, mais 2,5 1.46, over 0.16 1.22. O Sport para marcar em ambas as partes está a 1.65. Entendo o valor da odd, o Sport encontra equipas com blocos, já acredito que o Casa Pia vai entrar num bloco médio, num bloco baixo, até porque é o primeiro jogo do Boinas, estava a faltar agora o nome do próprio homem, do treinador. Portanto, um Sporting poderá ter mais iniciativa, poderá estar mais tempo instalado dentro do meio campo do adversário, mas o Sporting com tantas limitações, poderemos ter um Geni, por exemplo, no corredor esquerdo à ala, e poderemos ter um Trincão ao centro com Alisson à esquerda e um Luís Guilherme à direita, uma defesa, sei lá, ou seja, o Sporting pode ter nos três setores do campo posições, não digo remendadas, mas jogadores não tão habituais titulares, que pode ter aqui alguma interferência na dinâmica do Sporting, na forma como o Sporting consegue criar em ataque posicional e em jogo organizado. Portanto, aqui algum cuidado a trabalhar na coisa for do Sporting, que se querem pré, querem live, esperem para ver o 11, esperem para ver o jogo. Portanto, este Sporting marcar em ambas as partes 1.75, consigo ver aqui algum valor interessante, mas sempre aqui uma moeda, uma meia stake, e a esperar
pelo 11 do Sporting. Em termos de cantos, perspectivando um Casa Pia mais de expectativa, a tentar, sobretudo pelo Sporting, de estar com algumas dificuldades, se calhar maiores, no que é a criação de jogo ofensivo. Mais 3.5 cantos HT 1.35 parece muito interessante. Cantos a favor do Sporting, eu já estava aqui a fazer as neiras. O Sporting é de ganhar 4 cantos na primeira parte, 1.70. Eu sei que o Sporting não tem uma média assim tão alta de cantos na primeira parte, nem chega aos 3, mas o Casa Pia tem uma média de 3 cantos na primeira parte, sofridos, okay? Sofridos. O Sporting estando mais tempo instalado dentro do meio campo do adversário. Um Casa Pia, se calhar num bloco médio, num bloco baixo, o Sporting com algumas dificuldades a entrar dentro do bloco do adversário. Poderá ser interessante esta linha de mais 3.5 anos HT do Sporting a 1.70. Para mim tem aqui muito valor esta odd aqui a favor do Sporting. Novamente, o melhor cenário sempre de trabalhar overs à frente será sempre um Casa Pia a vencer, um Casa Pia a conseguir levar o nulo ou o resultado empatado para o intervalo, para trabalhar a race a favor do Sporting, mas tenham sempre muito cuidado no que é trabalhar este jogo do Sporting, muito pelo que pode ser o 11 do Sporting, algo remendado, um Casa Pia numa postura num bloco médio, num bloco baixo, e isso poderia ser bom porque o Sporting é muito bom a jogar com esse tipo de blocos, mas falta aqui muita gente, pode haver aqui, lá está, as peças não estarem no sítio certo, por assim dizer. Portanto, tenham aqui algum cuidado a trabalhar coisas aqui a favor do Sporting. Um handicap a favor do Casa Pia, o mais 3,5 está a 1.23, não é propriamente descabido, até pegando aqui no que é um Sporting com algumas dificuldades, um Casa Pia a tentar e a conseguir de certa forma molar um bocadinho bem o Sporting. Pode ser interessante este handicap para o Casa Pia. O Casa Pia a jogar fora tem 5 derrotas, um empate, 3 vitórias, 10 marcados a 7 sofridos. O Sporting só perdeu com o Porto, empatou com o Braga, marcou 27 gols em casa, 3 apenas sofridos, sofreu 2 do Porto e 1 do Braga. Ou seja, não sofreu das outras equipas da Liga. Portanto, novamente, algum cuidado aqui a trabalhar em coisas a favor do Sporting. Mas estamos conversados, já sabem a forma como podem suportar aqui o canal, já sabem como é que pode ser. Likezinho no vídeo, subscrição no canal do YouTube, partilharem para metermos isso nos 2000. Eu sei que estou com o camisola do Sporting, não tem nada a ver com o jogo do Sporting amanhã. Hoje vestia, não é por aí. Como costumo dizer, nós somos da equipa, nós somos dos que vencem, não é? Portanto, nós somos daqueles que a nossa aposta se concretiza. Portanto, se quiserem dar aquele suportezinho, já ofereco 29 na Bet7, já ofereco 29 na Winugo, deixem aquele comentáriozinho para ajudarmos aí no algoritmo, deixem o like, partilhem e vemo-nos amanhã com o oposto para sábado e também o jogo a Leão, para aqueles que sabem que como eu sou sportingista, na análise ao Sporting Casa Pia.